Comprei um apartamento financiado e eu vou explicar para vocês hoje por que foi um ótimo negócio. Eu vou mostrar para vocês qual foi a taxa de juros do meu financiamento, o valor da minha parcela mensal, o valor que eu acabei financiando e o mais importante aqui, quando que vale a pena você adquirir seu imóvel próprio e por que vale muito a pena você ter seu imóvel próprio aqui. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. E nos últimos anos, a gente observou que a maioria dos influenciadores de finanças ficaram falando para vocês: não compre imóvel próprio, more de aluguel, que financeiramente não sei o quê. Acabou que eles fizeram o quê? Compraram as casas deles, as mansões deles, e você tá aí chupando o dedo esperando o tempo passar. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples por que vale tanto a pena você ter seu imóvel. Antes de mais nada, a gente tem que avaliar a questão de estabilidade. Porque, galera, nada adianta você querer comprar um imóvel para você morar e você não estar fixo numa região. Por exemplo, você trabalha em um lugar que a cada 2, 3 anos você muda de cidade, de estado. Então cria uma instabilidade para você criar raiz em um lugar e comprar sua casa, comprar seu apartamento aqui. Nesse aspecto, de repente, acaba não valendo a pena você comprar um apartamento, uma casa para você. Porém, ao contrário disso, se você já está em um lugar fixo, ou seja, num concurso público estável, achou aquele imóvel dos sonhos que você quer morar o resto da sua vida, de repente aqui está a sua oportunidade de você comprar, adquirir seu imóvel aqui. O primeiro ponto que eu analiso é a questão de segurança, de você não depender, por exemplo, do humor do dono do imóvel, a questão de você não ter um reajuste inesperado, por exemplo, quando faz renovação de contrato, quererem aumentar muito seu aluguel, então você não sofre mais esses riscos aqui. Um outro ponto que a gente avalia é a questão de construção de patrimônio. Porque, galera, o aluguel que você paga é um dinheiro que não volta para você. Em contrapartida, quando você paga o financiamento, você sabe que mesmo pagando juros, você está pagando um bem que vai ser seu lá no futuro. Outra questão, esse imóvel lá na frente, ele pode virar um imóvel que você aluga, vai virar renda mensal para você. Você sabe também que o dinheiro que você está colocando lá, dificilmente você vai perder esse dinheiro porque ele vai corrigindo com o tempo. Então você está construindo um patrimônio também. E o ponto mais importante aqui é a questão psicológica. Porque, galera, liberdade financeira não é só matemática, é também paz mental. Imagina só, por exemplo, esse imóvel que você está adquirindo pode ser, por exemplo, o primeiro imóvel que está entrando você e sua esposa, ou pode ser também a questão do imóvel que você vai criar seus filhos. Então imagina quanto de memória afetiva que você vai ter aqui nele. Sem contar também aquela questão de ansiedade financeira que você acaba tendo. Porque, galera, pensa só, mesmo que você, por exemplo, perde seu emprego, se você for uma pessoa educada financeiramente, tiver reserva de emergência, mesmo que o imóvel seja financiado, você já tem garantido algumas parcelas mensais aqui para arcar com esse custo que você vai ter aqui. Então já te dá uma tranquilidade emocional aqui para você, por exemplo, querer mudar de carreira, você perder emprego, ter uma estabilidade aqui, então você fica mais tranquilo emocionalmente também. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu aqui, o que eu fiz nessa compra desse imóvel aqui. Então veja só aí na tela que eu financiei aqui R$271 mil, num prazo aqui de 360 meses, ou seja, 30 anos. Aqui também vocês podem observar, ó, que a taxa de juros que eu adquiri foi 10,65, mas aqui a gente sempre tem que olhar para a taxa de juros efetiva, que é o juros total que a gente está pagando, galera. Que aqui no meu caso ficou em 11,19% ao ano. Se a gente colocar aqui no mês a mês, ficou em 0,8878 aqui, que a própria imagem está mostrando para vocês aí. Outro dado interessante dessa imagem que eu trouxe para vocês é a questão de sistema de amortização, que eu escolhi a tabela SAC. Para quem não sabe, quando você financia um imóvel, você tem dois tipos de tabelas. A Price, que é a tabela, ou seja, que o valor da parcela mês a mês é sempre igual até o final do contrato, e a tabela SAC, que ela começa um pouquinho mais alto, mas ela vai baixando com o tempo o valor da parcela aqui com o tempo aqui. Eu já vou explicar um pouquinho mais a fundo como é que funciona essa tabela aqui, mas eu preciso mostrar para vocês um dado antes, que é o valor da minha parcela mensal. Olha só que então eu paguei R$3.280,54 da parcela aqui do mês de fevereiro. E olha só que interessante, como é que funciona o pagamento da parcela mensal aqui? Basicamente, quando você paga o seu financiamento mês a mês, você está pagando juros e valor principal ali, ou seja, parte daqueles 271 que eu acabei financiando. E como que funciona na tabela SAC aqui na prática? Basicamente, SAC quer dizer Sistema de Amortização Constante, ou seja, basicamente o banco faz o quê? Ele pega esses R$271 mil e divide por 360 meses. Olha só que nem eu montei aqui para vocês. Então, basicamente, a amortização é o valor principal lá, ou seja, é parte daqueles 271 mil que eu tô pagando lá. Nesse sentido, então, se a gente pegar 271 mil reais e dividir por 360 meses, vira esse valor de R$752,78. Ou seja, daquela parcela de 3.280,54, 752,78 é o valor principal, já os 2.500 e pouco, que é a diferença, é os juros que eu estou pagando no meu financiamento. E nessa tabela SAC, ao longo do tempo, o valor da minha parcela ela vai baixando aqui. Então, por exemplo, esse mês eu paguei 3.280. Pode ser que mês que vem eu venha pagar 3.270. Então ele vai baixando aos poucos aqui. E galera, meu intuito nesse vídeo não é explicar a fundo como é que funciona a tabela Price, a tabela SAC. Se vocês quiserem,
coloque aqui nos comentários que eu explico, faço um vídeo somente explicando sobre os tipos de financiamento. Mas já grosso modo, a tabela saque, que é essa que eu contratei, normalmente é a que você paga menos juros ao longo do contrato aqui. Aí você pode ver tudo isso de juros e ficar até assustado e falar assim, cara, valeu tanto a pena mesmo você financiar esse apartamento? Então aqui quero explicar para vocês em quais condições vale super a pena você financiar seu apartamento aqui. A primeira questão que a gente tem que reforçar, que eu já falei para vocês, é a questão de estabilidade. Então, galera, você já tem que ter criado raiz numa região, numa cidade que você quer morar lá. O segundo ponto que a gente acaba avaliando é a questão de quando o aluguel mensal e o valor da parcela do financiamento são quase iguais. Ou seja, vamos supor que nem no meu exemplo aqui, minha parcela mensal do financiamento está em 3.300. Vamos supor que o aluguel aqui é na casa de R$3.000. Você concorda comigo que não vale a pena você pagar aluguel porque esse dinheiro acaba virando pó amanhã depois. E aqui você está construindo um patrimônio lá no futuro, o apartamento é seu e tudo mais. Então acaba que você analisa que vale a pena para você aqui pagar um financiamento. Mesmo que seja um pouquinho a mais aqui, mas ele é quase igual ao valor do seu aluguel. Não só isso, também o aluguel vai reajustar. E a sua parcela aqui, que nem a minha, vai cair com o tempo também. O terceiro ponto que a gente avalia também é a questão da taxa do financiamento. Galera, a minha taxa não é tão boa porque meu imóvel não é Minha Casa Minha Vida. Mas pensa só se você adquirir o imóvel Minha Casa Minha Vida. Você vai pagar lá uma taxa de financiamento, uma taxa de juros na casa de 4, 5, 6% ao ano. Então é muito barato. E o imóvel, todo santo ano, ele vai reajustar o preço do imóvel aqui na casa de 7, 8% aqui. Tem lugares que reajusta muito mais. Mas você vê que é um ótimo negócio também você pegar e financiar o imóvel Minha Casa Minha Vida. Normalmente é um ótimo negócio que você faz porque a taxa de juros é muito baixa aqui. E um quarto ponto que eu avalio que vale super a pena você financiar, por exemplo, o apartamento, é quando você tem o dinheiro para quitar ele, comprar à vista o apartamento, mas também sabe investir, sabe que os investimentos vai ter uma rentabilidade muito melhor do que a taxa de juros do financiamento aqui. Porque pensa o seguinte, a Selic hoje, que é a nossa taxa básica de juros, está em 15% ao ano. Então, tranquilamente, se a gente colocar nosso dinheiro em investimentos que rendem 100% CDI, ou seja, Caixinha do Nubank, Porquinho do Inter, esses investimentos vão render basicamente 15% ao ano. Então, eles rendem mais que, por exemplo, a taxa do meu financiamento aqui. Lógico, a taxa Selic ela é volátil, ela pode subir, ela pode cair mais, por exemplo, do que meus 11,19% de juros do meu financiamento, mas são as situações de mercado. Hoje, a gente vive uma realidade que está em 15% ao ano. Então, lógico que amanhã depois eu posso avaliar, até inclusive amortizar esse meu contrato, que eu já vou falar um pouquinho mais lá na frente para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês agora a taxa da minha rentabilidade em 2025 em uma das corretoras que eu uso. Olha só que interessante. Nessa corretora que eu uso para investir, no ano de 2025, eu tive uma rentabilidade de 24,71%, equivale a 172% do CDI. Ou seja, eu estou investindo meu dinheiro, que teve uma rentabilidade de quase 25% ao ano, estou pegando dinheiro emprestado do banco a 11,19% ao ano. Então veja só tamanha rentabilidade. Outro ponto muito importante para a gente analisar, muitos fundos imobiliários estão pagando muito mais que a taxa que eu estou pagando de financiamento aqui. Ou seja, tem vários fundos que estão pagando 12, 13, 14, 15% ao ano aqui, que o dinheiro cai na sua corretora. Então, por exemplo, tem alguns fundos imobiliários que você compra hoje que você está travando, ou seja, daqui 4, 5 anos ele vai continuar te pagando 15, 14% ao ano aqui de rentabilidade. Muito mais do que eu pago de juros de financiamento aqui para o banco nesse sentido aqui também. Então veja, esse imóvel eu comprei ele na construção. A partir do momento que ele ficou pronto, eu já tive um upside aqui, ele valorizou na casa de 10, 12% aqui. Outra questão, esse imóvel ele vai valorizar com o tempo também, não 11% ao ano, eu não acredito que vai valorizar 11,19% ao ano, mas vai ter um reajuste. Porém, o dinheiro que eu poderia ter usado para quitar ele, eu estou tendo uma rentabilidade muito melhor nos meus investimentos aqui. Mas agora, se inverter, se meus investimentos começarem a dar uma rentabilidade menor que 11,19, pode ser o momento de eu pegar e fazer uma amortização. Basicamente, eu começo a quitar de forma antecipada as últimas parcelas do meu financiamento. Então, esse financiamento de 30 anos, eu posso vir quitar ele em 6, 8 anos, ou até mesmo, como eu já tenho recurso, eu posso quitar ele à vista e cessar esses juros que eu vou pagar para o banco aqui. Veja só como que de forma inteligente, se a gente entender o mundo dos investimentos, a gente tem uma gama de oportunidades que a gente pode fazer na nossa vida, galera. Que você começa a entender que financiar imóvel não é uma jabuticaba, que é uma coisa ruim pra caramba, que é um bicho de 7 cabeças. E sim que pode ser mais uma estratégia financeira para você. Enquanto muita gente fica discutindo se vale a pena comprar imóvel ou investir, eu basicamente fiz os dois. Eu financei um apartamento e invisto meu dinheiro. E se você quer ver na prática o que eu faço com o meu dinheiro, veja só esse vídeo que eu invisto há 4 anos no fundo imobiliário MXRF11. Veja só o que aconteceu com o meu investimento. Até a próxima, galera. Fui!